Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa Intervalo de Aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Nessa edição você confere entrevista com o professor Stavros Chantopoilos. Olá, meu nome é Stavros Chantopoilos, sou educador, especialista e gestor na área da educação, com foco bastante em educação com tecnologia. Atualmente sou diretor de Relações Internacionais da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, e também tenho iniciativas na área de educação. E também a cobertura do Producon, realizado na Faculdade Araguaia. No dia 20 de novembro nós tivemos a premiação Producon. É um evento voltado a valorizar e premiar os trabalhos das disciplinas laboratoriais dos cursos de comunicação, jornalismo, publicidade e propaganda. Transforme sua realidade com a Faculdade Araguaia, instituição bem conceituada pelo MEC, com opções de cursos em todas as áreas. Acesse Faculdade Araguaia, a escolha que transforma. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Transforme sua realidade com a Faculdade Araguaia. Torne-se um professor de Educação Física em 3 anos e com apenas mais um ano você garante também a sua formação como bacharel em Educação Física. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Macroscópica ou microscópica. Estude todas as formas de vida. Faça ciências biológicas na Faculdade Araguaia e destaque-se atuando na área de educação. Conheça todas as possibilidades e acesse faculdadearaguaia.edu.br. Construa um futuro de sucesso. Faça arquitetura ou engenharia civil na Faculdade Araguaia e concretize muitos sonhos. Escolha entre os períodos matutino ou noturno. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Bom dia! Nesse primeiro bloco do intervalo de aula, você acompanha a entrevista com o professor Stavros Chantopoilos, especialista e gestor na área educacional, diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Educação à Distância. Dentre os assuntos abordados estão a necessidade de atualização de nossa pedagogia e escolas, cidadania digital, o papel do professor, os desafios e perspectivas da educação à distância. Olá, meu nome é Stavros Chantopoilos, sou educador, especialista e gestor na área da educação, com foco bastante em educação com tecnologia. Atualmente sou diretor de Relações Internacionais da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, e também tenho iniciativas na área de educação. Atualmente a gente percebe que nós temos uma pedagogia atrasada, século XIX, nós temos escolas e professores atuando dentro do século XX e precisamos formar alunos, cidadãos, profissionais para o século XXI. Então vemos uma fase muito complexa em termos dessa transformação. Isso não é um desafio só para o Brasil, porém o Brasil está muito desacelerado e a velocidade com que a gente está trazendo essas evoluções é muito inferior aos países que estão acelerando esse processo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter a transversalidade entre a pedagogia, a tecnologia e principalmente a neurociência. Ou seja, essas seriam talvez as 3 vertentes ou os 3 pilares muito importantes para que a gente atualize o nosso processo pedagógico. O segundo ponto é que nós não estamos tratando de um aspecto fundamental para a sociedade hoje, que é o que eu denomino de cidadania digital. Ou seja, nós vivemos num mundo cercado por uma nova dimensão de comunicação, que é a internet, que cria um novo ciberespaço que faz com que, junto com as redes, tenhamos um processo inerente à nossa vida pessoal, à vida profissional, e estamos explorando muito pouco isso para o contexto da educação, tanto nas metodologias, quanto na formação, quanto no alcance e na democratização do ensino.
Então, em suma, nosso desafio é enorme. Nós precisamos efetivamente trazer a educação para esse novo cenário. Não adianta continuarmos a aumentar as porcentagens de educação à distância no nosso presencial. Vivemos um mundo onde nós temos do presencial ao online puro e a gente tem que dosar isso, nós temos que temperar isso com metodologias, com tecnologia que faça com que consigamos chegar no público demandante com o resultado de aprendizagem desejado de uma forma sustentável. Se a gente não partir por esse caminho, dificilmente a gente vai infletir a qualidade do nosso processo educacional. Bom, primeiramente a gente precisa criar uma política de Estado para a educação. E isso tem que estar incluído não só para a formação básica, seja ela de educação básica ou formativa, mas sim de todos os cidadãos. Porque hoje nós temos os nativos digitais que nascem com isso no DNA. Ou seja, crianças de menos de 1 ano já atuando com seus smartphones, né, com seus tablets, trabalhando, etc. Porém, essa juventude, na sua maior parte, está utilizando a tecnologia como algo que eu denomino de geração KKK. Faz check-in, transfere fotos, conversas, tal, etc. e não está pegando a alavancagem que isso traz. Então nós temos que ter processos que façam que isso seja uma ferramenta para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo. No seu plano pessoal, no seu plano profissional e no plano da sua formação. Por outro lado, nós temos dezenas de milhões de imigrantes digitais. Pessoas que têm muito conhecimento, que têm sabedoria e que estão totalmente inibidas e atuam de forma reativa nesse novo cenário. Então eu preciso criar formas de poder integrar, tanto transformando o nativo digital num cidadão digital e pegar o imigrante, porque ninguém quer ser imigrante, e trazer ele para essa realidade para que o país possa atuar dentro dessa economia de conhecimento e na revolução 4.0 que nós estamos vivendo. O professor, na realidade, não muda o papel dele. Ele toma um corpo de efetivamente ser o professor, que eu chamo do professor raiz, né? Ele tem um papel fundamental e o desafio é, com certeza, a formação. O que muda na realidade é a característica com que o ser humano se desenvolve hoje. Porque todo o conteúdo, pelo menos o conteúdo comum, está disponível na internet. Nós costumamos dizer no nosso negócio que a internet é um aterro sanitário de conteúdo. Então, o papel do professor, além de saber ou ter conhecimento da sua área ou das suas áreas de atuação, ele tem que ser o grande curador, tem que ser o grande direcionador e tem que ser aquele que vai catalisar a aprendizagem do aluno. Ou seja, a gente ouve muito que mudou a forma de ensinar, o foco é no aluno. Para o professor que nunca manteve o foco no aluno, nunca foi professor. Então, o foco realmente hoje está efetivamente mais no aluno e precisamos cada vez mais transformar esse aluno num pesquisador, num autodidata, num empreendedor para que ele possa realizar a sua vida. Quando nós iniciamos lá atrás, em meados da década de 90, o mundo que vivemos hoje, onde nós temos a comunicação, a disseminação, o compartilhamento, a atuação coletiva em redes, era restrito a turmas de educação à distância. Ou seja, nós tínhamos mini ambientes de rede social, de integração tecnológica, etc. Hoje, todos nós somos alunos à distância. Ok? Porque mesmo quando fazemos uma pesquisa simples no Google, ou então perguntamos a um amigo, alguém conhece um restaurante bom em Goiânia, na nossa rede social, eu estou efetivamente trabalhando o meu processo de acúmulo de conhecimento, informação, etc., para qualquer fim. Seja para você se desenvolver mais, porque você tem interesse, porque você convergir com uma turma, etc. Então, o que acontece é o seguinte, principalmente no Brasil, a gente precisa talvez se desprender desse título de educação à distância. A única forma de educação à distância que temos hoje são cursos por correspondência, tá certo? O restante
não tem distância. Na realidade, você quebra a distância, flexibiliza o tempo e permite que haja uma interação direta. Então, na realidade, a gente está propondo, inclusive, uma nova nomenclatura para isso, que ao invés de ser educação à distância, preservando a sigla, nós estamos chamando de educação com aproximação digital. E percebam que com esse conceito, a gente derruba esse tabu da distância e colocamos algo que vai sempre aproximar o conteúdo, o professor, o aluno do processo de aprendizagem dele, caracterizando justamente a demanda que ele precisa para o fim que ele busca. No Brasil é justamente a gente quebrar esse processo. A gente avançou bastante, eu não posso atirar pedras porque o Brasil, como toda a América Latina, nós vivemos ambientes cartoriais. Então, para nós é muito interessante definir tudo em blocos, né? Então, agora eu posso ter 20% no meu ensino médio de educação à distância, diurno, e 30% no ensino médio noturno, e 80% no EJA, né? E na graduação a gente tem 20%. Está na hora de parar de definir essas porcentagens, olhar para esse contínuo que eu descrevi antes, né? E derrubar essas barreiras que nada mais são de você, mais uma vez, continuar em blocos. E para fazer isso, além da nomenclatura, a gente tem que talvez mudar um paradigma fundamental, que é o paradigma cartorial do diploma. Então, sair do paradigma do diploma e se atualizar para o paradigma do saber. E isso certamente mudará muito a característica não só legal, como de configuração de estratégias, de como as pessoas vão adquirir esse conhecimento. Hoje, para vocês terem uma ideia, um profissional tem menos de 20 minutos por semana para se atualizar. Então, se eu não aproveitar esse tempo reduzido, esse microtempo, para fazer com que ele conquiste as suas competências, tal, etc., da forma com que ele queira, e quando ele quiser formalizar, ele possa fazer isso e possa acumular créditos e etc., a gente vai perder o bonde. E a educação formal talvez vai ser derrubada pelo paradigma do saber. Olha, no nível infantil, o que a gente não pode pensar num processo tradicional de educação à distância, mas o que a gente não pode é deixar essas crianças sem a componente de tecnologia aplicada no seu processo de formação. Então é muito comum, por exemplo, ver exemplos em países desenvolvidos de crianças de 6 anos de idade, por exemplo, utilizando aplicativos como, vou dar um exemplo, o Paint 3D, onde eles fazem seus rabisquinhos, tal, etc., transformam em uma figura 3D, depois imprimem isso numa impressora, daquelas impressoras 3D. Então perceba, até o contexto disso é tão profundo, porque isso normalmente é feito em grupos comparativos, você já começa a trazer componentes que noutra hora não vinham nesse processo educacional, o aluno se defronta com decisão, com compartilhamento, com aspectos ligados a trabalho em equipe, em conquista, em projeto, em gerir tempo. Então, são elementos que certamente a tecnologia deve ser inserida desde o primeiro momento na formação do indivíduo e depois, à medida que vai passar o tempo e ele vai crescer, certamente a partir do Fundamental 2 já se justifica você ter sistemas híbridos, tanto para complementar ou para fazer chegar conteúdo de boa qualidade onde não há alcance. A gente vê iniciativas do MEC hoje, por exemplo, no Amazonas, em mais ou menos 150 escolas, onde eles têm o que a gente chama de educação semipresencial mediada por tecnologia. Imagine você se a gente pega os melhores professores, conteúdo de boa qualidade e faz chegar num rincão. Não só eu vou ter a possibilidade de melhorar a forma com que as crianças ou os jovens vão aprender, mas também terei uma capacidade de poder treinar o professor local, acelerar esse processo. E é isso que a gente precisa aproveitar tudo que a gente tem de tecnologia, de telecomunicação, de tecnologia de informação para acelerar o processo da melhoria da qualidade da educação. Eu não preciso falar para ninguém que nós estamos no fundo do poço em qualquer indicador nesse sentido.
Então, a ABED é uma sociedade científica, né, uma associação de sociedade científica que teve um papel preponderante no que diz respeito a não só fazer com que a educação à distância fosse constituída de uma forma juntando todos os seus, vamos dizer assim, todas as partes envolvidas, né, tanto o aluno quanto o professor, quanto instituições, mas também serve hoje como marco para as principais discussões no que diz respeito à área, né? Para você ter uma ideia, há mais de 5 anos já, por até iniciativa minha, a gente já vem trabalhando como é que a gente vai começar a tratar o ensino médio, né? E trazer o ensino médio, porque a parte de ensino superior e corporativo está super bem desenvolvida. Dá para destacar as atuações da ABED em publicações, em revista científica, e algo que ninguém faz no mundo. Nós fazemos um censo anual de educação à distância, que nós imprimimos, hoje não imprimimos mais, imprimimos cópias sucintas, né? Mas fica disponível em PDF. Nós temos um censo da educação à distância que a gente imprime, analisa cada ano com matemática e fazemos isso em português e inglês. Somos o único país no mundo que desenvolve um censo do EAD. Então tem tido uma atuação bastante importante. Temos alguns eventos, temos seminário anual, temos o Congresso Internacional, que congrega mais ou menos 2.000, 2.200 pessoas por ano, vindo de mais ou menos 30 países para participar do evento. O que ocorre é o seguinte, na realidade, a maioria das pessoas eu acho que não tem noção do que vem a ser o Escola Sem Partido. O título sugere que ele é um grande projeto e, na realidade, ele não é um grande projeto. Ele é um projeto que visa lembretes que estão no artigo 206 em relação à formação e aprendizagem, que diz que a gente deve trabalhar isso com liberdade e pluralidade. Nos últimos anos, a gente tem visto, não de forma geral, mas em muitos casos, que isso não ocorre dentro da sala de aula. Tem visto processos com viés político, em estágios da vida que as crianças e os jovens têm que ter nada além de uma aprendizagem para fortalecerem seu conhecimento básico ou daquilo que tem interesse. Então, o que vai acontecer? A Escola Sem Partido, ele na realidade deveria ser um processo de melhoria da gestão escolar. Então, certamente eu tenho certeza que haverá uma decisão moderada em relação a isso, nós não podemos ir para extremos, e será um lembrete legal. Por outro lado, se a gente não trabalhar a formação da direção e trabalhar os processos que façam com que a pluralidade entre efetivamente para a pedagogia e para o processo de aprendizagem, a gente não vai estar cumprindo o papel da educação, que é justamente trazer todas as faces, as discussões amplas, ter o processo empático de cada um poder trocar de posição nas discussões e, a partir daí, se libertar pelo conhecimento e poder optar, dentro de um Estado democrático que vivemos, para aquilo que ele acredita e não ter imposições no ambiente escolar. O CONAI tive uma participação, foi a primeira vez que eu fui ao CONAI, fisicamente. Eu faço parte do Fórum Nacional de Educação, sou suplente do nosso presidente da associação, e eu participei de uma mesa e acompanhei uma boa parte do evento, porque eu tive que participar de uma audiência pública, acabou interrompendo um pouquinho a conotação. O CONAI eu acho que é um espaço democrático para a discussão do futuro do processo da educação do país. Porém, eu acho que talvez tem que se repensar um pouquinho o formato. É um formato que não seja talvez tão efetivo, apesar da gente de concordar que é um fórum de ampla democracia, etc. E espero que todas as conclusões e os encaminhamentos que foram feitos no CONAI tenham efetividade no desdobramento do Plano Nacional de Educação. Eu creio que
o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele tem uma missão muito forte para que a gente coloque o país de volta no trilho. Claro que nós temos desafios enormes no que diz respeito a algumas mudanças na área de economia, né? E rever e aprovar mudanças na Previdência, ajustes fiscais e tentar reativar a economia. Mas, na minha visão, o maior desafio é como que a gente vai fazer com que o processo educacional comece a caminhar de mãos dadas com a economia. Porque não adianta a gente reativar a economia se a gente não tem pessoas capazes para fazer com que a economia se desdobre. Então, pelo menos aí, eu tive a oportunidade de ser convidado para ser o consultor educacional do presidente e a gente pensou num plano sistêmico, integrado, para que a gente entre nessa nova era com tecnologia, com educação à distância, fazendo com que tudo comece da idade zero, que é talvez o grande desafio, é garantir que as crianças de 0 a 3 anos não só tenham a possibilidade de creche, para permitir que a mãe possa ir para o seu trabalho, voltar a estudar, ou que tenha apoio no contexto de criação do seu filho, mas que a gente também tenha creches e com bastante merenda, com muita proteína, para que a gente não perca mais nenhuma geração e continue a colocar dezenas de milhões de analfabetos funcionais, porque eles não têm capacidade de aprendizagem e vão sendo empurrados ano a ano da mesma forma que as estatísticas que o IBGE nos traz. Além disso, adequar esse processo que eu mencionei anteriormente do paradigma do saber. Então, focar bastante em educação técnica, tecnológica e vocacional, não só para a formação básica, mas também permitir que aqueles que não tiveram a oportunidade de uma boa educação básica poder voltar e adquirir conhecimento que possa fazer com que ele volte no mercado de trabalho com mais competência, mais habilidade e construa o seu novo trajeto, seja ele profissional, seja ele para se preparar para ir para um curso superior, o que quer que seja. Então, introduzir esses elementos para dentro do processo. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Macroscópica ou microscópica. Estude todas as formas de vida. Faça ciências biológicas na Faculdade Araguaia e destaque-se atuando na área de educação. Conheça todas as possibilidades e acesse faculdadearaguaia.edu.br. O curso de Direito da Faculdade Araguaia é inovador e foi idealizado para promover o acesso à educação e graduar pessoas com autonomia para seguirem uma das carreiras jurídicas, entre as quais eu destaco para você a advocacia, a magistratura, a defensoria, a procuradoria e ainda a carreira de promotor e delegado de polícia, ou também para se tornar um pesquisador e promover o material científico necessário para o desenvolvimento e aprimoramento da justiça. O que contribui para a excelência do curso é o fato da Faculdade Araguaia ser uma instituição que possui valores e princípios voltados para a defesa da democracia, da ciência, da sociedade e do meio ambiente, estando em consonância com os elementos necessários para oferecer um curso de direito diferenciado e que inclua o estudante no universo jurídico e social. Qual é o seu sonho? Dar vida às obras, criar espaços criativos, belos e funcionais, transformar sua cidade, construir riquezas sustentáveis e valorizar a vida e o meio ambiente. Para cada sonho, uma escolha. Quando você escolhe Faculdade Araguaia, faz toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Nossa equipe cobriu a premiação Producom, realizada pelos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Faculdade Araguaia. O evento teve como objetivo apresentar e premiar os melhores trabalhos das disciplinas laboratoriais.
20 de novembro, nós tivemos a premiação Producom. É um evento voltado a valorizar e premiar os trabalhos das disciplinas laboratoriais dos cursos de comunicação, jornalismo, publicidade e propaganda. Esse evento visa valorizar esses alunos que trabalham e fazem esses trabalhos dentro das disciplinas orientados pelos professores, e depois eles conseguem, inclusive, incluir isso em seus portfólios e servir como uma premiação para o seu currículo. Então, a gente teve um evento voltado a apresentar esses trabalhos e a selecionar quais os trabalhos mereciam, estavam dignos de premiação. Uma situação difícil, porque todos estavam com alto nível de profissionalismo, assim como os trabalhos que a gente tem executado na comunicação. Eu sou a Thalita Moab, estudante de jornalismo do 7º período, e venci aqui hoje no Producom em 2 categorias. A primeira foi de web jornalismo. Eu estou muito feliz, foi um trabalho orientado pela professora e coordenadora Viviane Maia, e o outro foi também por esse trabalho também que me deu a disponibilidade de continuar estudando na Faculdade Araguaia, com pós-graduação, tendo uma bolsa auxílio de 50%. Estou muito feliz, eu entrei aqui com a cabeça, hoje eu já sou outra pessoa e quero a cada dia mais crescer. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bacana, hein? Parabéns aos alunos premiados no Producom. Parabéns a toda a equipe docente dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Faculdade Araguaia. Essa edição do Intervalo de Aula fica por aqui. Desejo a você um Natal abençoado com muita paz e luz. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Transforme sua realidade com a Faculdade Araguaia, instituição bem conceituada pelo MEC, com opções de cursos em todas as áreas. Acesse Faculdade Araguaia, a escolha que transforma. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Transforme sua realidade com a Faculdade Araguaia. Torne-se um professor de Educação Física em 3 anos e com apenas mais um ano você garante também a sua formação como bacharel em Educação Física. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Você está convocado a se tornar um agente transformador. Faça o curso de Pedagogia na Faculdade Araguaia e transforme o mundo através da educação. Escolha entre as modalidades presencial ou à distância. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Macroscópica ou microscópica? Estude todas as formas de vida. Faça ciências biológicas na Faculdade Araguaia e destaque-se atuando na área de educação. Conheça todas as possibilidades e acesse faculdadearaguaia.edu.br.